ar mais um Tech Startups, o seu programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. A situação do agricultor continua desafiadora com o aumento dos custos de produção. Cada vez mais, a gente sabe, é preciso buscar assertividade na escolha dos melhores insumos com o objetivo de produzir mais com menos. E esse desafio começa na escolha, por exemplo, do melhor mix de cultivares para cada realidade de solo e de clima, já que a semente é a base de toda boa lavoura e bons resultados de safra. Hoje nós vamos conhecer a Plant Up, um aplicativo que traz informações gratuitas para o produtor rural. Essa plataforma faz parte do grupo Ato e a diretora de marketing, Ângela Albuquerque, é a nossa entrevistada de hoje. Ângela, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda ao Tech Startups. Oi, Raíssa. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Antes de mais nada, fala um pouquinho da Ato para o nosso telespectador, conta um pouco da história de vocês. Tá bem. O nosso grupo, Raíssa, ele nasceu, tem DNA total de agricultura, né? Nós somos um grupo de 42 anos de vida, nascemos em 1980, de uma família vinda do sul do Brasil e veio aqui desbravar os cerrados, né? Então, somos uma empresa que tem em seu DNA a agricultura, nascemos com a produção de sementes. Então, dentro do nosso grupo tem uma sementeira muito tradicional, que se chamava Sementes Adriana, hoje Ato Sementes. Então, foi daí que nasceu o nosso grupo. E há 3 anos, a Raíssa, nós começamos a investir no digital e a Plantap, essa plataforma, foi a nossa primeira plataforma, a nossa primeira incursão nesse universo digital, para trazer informação e conhecimento para o agricultor. Muito bem, Mariângela. Então, fala um pouquinho mais dessa solução, né? Por que apostar nesse segmento de levar informações para o produtor rural? Olha, Raíssa, como eu disse, assim, como o nosso DNA é de agricultura, nós somos agricultores por essência, a gente vive as mesmas dores do agricultor. E o que a gente enxergou, né, nesse nosso desafio anual aí, né, de como produzir mais e menos espaço, que foi para a sua abertura na sua incursão aí nessa reportagem que a gente vai fazer hoje. A gente tem um desafio enorme que é escolher o mix de cultivares. Então, a Plantap ele vem para resolver essa dor. Eu estou numa determinada região que tem determinadas características, que cultivares são melhores para a minha realidade, que posicionamento eu posso utilizar para aproveitar o melhor potencial produtivo delas. Então, é justamente esse objetivo, né, que nós viemos sanar com o Plantap. Trazer esta resposta, né, ou estas respostas para o produtor. Que mix escolher? O que eu devo plantar? Quando, em que população, em que tipo de solo. Então, como aproveitar melhor dessa escolha? Ou seja, estou fazendo um investimento num insumo que é primário, que é super importante, que é a base de toda a lavoura, a escolha da melhor sementes. E, enfim, eu tenho, então, à minha disposição, através do Plantap, informações estratégicas para fazer a melhor escolha para a minha realidade. Especialmente nesse dilema que o produtor vive, né, do aumento de custos de produção, a gente passa pela crise do combustível, pela crise dos fertilizantes, estamos ainda em meio à pandemia, mais do que nunca é preciso ser assertivo, né? A gente vê os custos subirem e a margem do produtor reduzir cada vez mais. E de acordo com as pesquisas de vocês, com as verificações internas que vocês fazem, com as informações, o produtor consegue otimizar enquanto a lavoura dele, né? E economizar também. Que exemplos você pode trazer para a gente? Existem várias situações, porque existe aquele produtor que é super antenado, de ponta, tem à sua disposição os melhores recursos, já é muito organizado, então ele já tem uma produtividade muito alta. Mas o que a gente observa com o Plantap? A gente fez um exercício que a gente até mostra nas nossas apresentações, observando, por exemplo, o município de Sorriso, que é o maior produtor de soja do Brasil, e com certeza o maior município, né, o município que produz mais soja no mundo inteiro. Então, assim, observando só a realidade de Sorriso, se o produtor, né, se os produtores de Sorriso escolhessem plantar 5 cultivares mais produtivas, que são apontadas através do Plantap, os produtores já teriam, em média, um aumento de 6,7 sacas por hectare. Eles escolhendo essas 5 melhores cultivares, as mais produtivas, no seu melhor posicionamento, ou seja, posicionando elas na melhor época e na melhor população.
O impacto disso, apenas na cidade de Sorriso, né, que tem um volume de produção bastante alto, já seria um aumento de 11% na produção de Sorriso. E se a gente brincasse e extrapolasse essa realidade dessa informação para o Brasil, a gente já teria um aumento de 15 milhões de toneladas na produção de soja do Brasil. A gente sabe, como a gente é produtor, que a gente não consegue capturar tudo isso, né? Então a gente não fala isso como uma verdade escrita na pedra, mas o que a gente quer mostrar é que através da informação tem muita produtividade escondida. Tá? Então, quando eu conheço a realidade do número, a realidade da minha região, eu divido o conhecimento, eu multiplico, na verdade, esse conhecimento, eu tenho como capturar uma produtividade que está ali, um insumo que eu já investi. Então, às vezes, eu reposiciono a cultivar que eu escolhi ou escolho uma outra cultivar e, assim, eu potencializo, otimizo o recurso que eu já tenho. Então, veja, nessa brincadeira com números, se a gente escolhesse as cultivares mais produtivas no seu melhor posicionamento, a gente poderia ter, então, esse aumento aí de produtividade enorme do Brasil. E a gente já sabe, né, todos nós precisamos repetir aqui em como o agronegócio, né, tem ajudado o Brasil fortemente na economia. Então, imagina a gente produzindo cada vez mais com o mesmo insumo, no mesmo espaço. É essa a proposta do Plantap. Maravilha, realmente é uma marca expressiva que você trouxe aqui pra gente. E hoje, como está a abrangência de vocês? Tem produtores de todo o país mexendo no aplicativo. E quais são as principais culturas atendidas, Maria Ângela? Tá bem. Hoje a Plantap, ela atende as culturas de soja, milho e algodão, que são as grandes culturas do Brasil, né? A gente escolheu começar por aí, mas a gente atinge agricultores de todos os portes no Brasil inteiro e no Paraguai. Então, a gente já tem até agricultores paraguaios na nossa plataforma. Hoje, Raíssa, nós já estamos com mais de 2.300 agricultores ativos na plataforma e já estamos batendo 15 milhões e 700 mil hectares cadastrados na nossa plataforma. Então, é com grande alegria que a gente vê esse ritmo de adesão na plataforma. A plataforma vai fazer 3 anos ainda e a gente sabe como é difícil inserir algo novo no dia a dia, né, de qualquer um. E no agricultor não é diferente, né? Então, a adesão à tecnologia ela não é tão rápida assim, mas a gente vê que com o Plantap, como ele tem informações tão relevantes e que podem trazer a diferença, a gente tem tido uma adesão muito feliz, né? Então, a gente tem um crescer aí ano a ano bastante importante, acumulando resultados de safra e que trazem cada vez mais assertividade para a informação que está inserida na plataforma. Hoje nós já temos mais de 530 cultivares de soja cadastradas e mais de 530 de milho também, 65 de algodão. Então tem muita cultivar com informação relevante para o agricultor estudar, observar, experimentar, né? Então isso bastante categorizado para que ele possa realmente tomar a melhor decisão, fazer o melhor posicionamento para sua cultivar. Isso ajuda também os consultores, os técnicos do próprio agricultor a auxiliá-lo a como ler essa informação e como transformar essa informação em produtividade. E quais são as informações mais procuradas, os temas mais buscados dentro da plataforma? Tá, eu quero contar para vocês que essa plataforma ela tem 3 ambientes bastante distintos e bastante importantes, né? Que cada um tem o seu propósito específico. Para começar, a gente tem um ambiente Meus Resultados. O que esse ambiente traz? Esse ambiente traz a organização dos dados históricos de safra do agricultor. Então, o agricultor ele pode entrar gratuitamente, como você já disse lá no início, nessa plataforma, dentro do site meuplantap.com, e ele cadastra os resultados de safra dele talhão a talhão. E ele pode cadastrar todos os dados históricos que ele tem anotado no seu Excel, no seu RP, no seu caderno, enfim. E aí ele tem à disposição uma ferramenta parecida com o BI, onde ele pode analisar historicamente o que ele fez em cada talhão, o que ele fez em cada fazenda dele. Muitas vezes ele tem 2 ou mais propriedades em diferentes municípios. Então, ele consegue ter um dado organizado historicamente, qual foi a produtividade média daquela safra, daquela cultura, de uma maneira muito fácil, muito simples. Ele tem tudo aquilo organizado e consegue consultar isso de uma maneira muito mais fácil do que do caderno, do que do Excel ou até do próprio RP
que possivelmente não têm relatórios tão prontos assim. Então, esse é o primeiro ganho, né? Mesmo que tem regiões que a gente ainda não tem tanta informação para que ele observe a região, que é o segundo ambiente que eu vou dizer, mas ele já tem um ganho enorme em ter essa organização dos dados, né, dos resultados de safra dele nesse ambiente, meus resultados. O segundo ambiente que a gente traz é justamente minha região. O que a gente chama de minha região? É um entorno de 5 municípios, ali no entorno do município da propriedade dele, e a gente tem o cuidado e o conhecimento de organizar e somar os municípios que tenham características muito parecidas, né, com a realidade dele. E assim a gente diz que a fazenda dele cresce, porque ele não toma mais decisões baseado apenas no que ele faz, no que deu certo para ele, mas ele vê muitas repetições, muitos talhões, que a gente fala que são as partes das fazendas, como é que aquela cultivar se comportou, né, naquela grande fazenda que é a região, que é a soma de todos esses talhões replicados. Então, a gente diz que é a multiplicação do conhecimento, então ele vai observar o que está performando para muito mais gente e muito mais realidade. Esse ambiente minha região, Raíssa, ele traz um ganho muito diferente, muito exclusivo, não tem nenhuma plataforma traz esse tipo de conhecimento para o agricultor. É um desprendimento enorme, então cada agricultor compartilha com a sua realidade e, na verdade, ele está ajudando toda a agricultura, está impactando toda a agricultura no aumento da produtividade. Então, ali nesse ambiente minha região, ele pode ver as melhores cultivares em número de repetição. Então, aquelas que são mais representativas, que são repetidas em 40 ou mais talhões, aquelas que estão entrando, que tem de 11 a 40 talhões de repetição, e tem aquelas entrantes ou aquelas que estão saindo do mercado, até 11 talhões de repetição. Então, ali ele pode olhar um lançamento, como é que ela está performando, porque às vezes tem 1, 2, 3, 5 repetições, ele já pode observar qual que é a produtividade média daquela cultivar que entrou. Além disso, ele pode analisar cultivar a cultivar, ele tem filtros, né, para observar em que população aquela cultivar performa melhor, em que teor de argila de solo, né, no solo ela performa melhor. Enfim, dá para brincar, né, por tecnologia, ele consegue fazer filtros bastante interessantes para aprofundar a análise dele. O terceiro ambiente, que até está aparecendo aí na tela, é um ambiente benchmarking. O que significa, né, ou análise comparativa, né, traduzindo? Ele se olha num ranking de produtores da região. E isso é muito importante. Poxa, às vezes eu acho que eu estou produzindo bem, estou produzindo, sei lá, 70 sacas por hectare, mas às vezes a minha produção, a região toda está produzindo muito bem e eu estou lá na 10ª posição. Ou seja, tem 9 produtores cadastrados que estão com um manejo ou com uma escolha melhor do que a minha e eu posso aprender com isso. Tá? Então, esse é o propósito da análise comparativa. Eu analiso o meu mix de cultivares versus o melhor mix da região e eu observo, puxa, nessa cultivar eu tenho espaço, eu tenho oportunidade, naquela outra também tenho oportunidade. Puxa, não estou plantando essa cultivar e a região está. Por que eu não estou plantando? Enfim, eu consigo aprofundar depois essas análises, um ambiente analytics que a gente tem dentro de minha região e vou descobrindo essas respostas e adaptando elas para a minha realidade. Além desses 3 ambientes, a gente também traz um catálogo muito interessante de cultivares de soja, onde o produtor ou o próprio consultor, né, deste agricultor pode filtrar por resistência a doenças, por exemplo, a raças, né, de nematóides, enfim, são mais de 770 cultivares de soja cadastrada. Não existe um catálogo, Raíssa, tão completo quanto esse, não existe no mercado. Foi um trabalho bastante extenuante que fizemos, né, bastante aprofundado, para trazer uma informação de qualidade para o produtor e para os seus consultores, para que realmente façam as melhores escolhas e otimizem os seus recursos. Então, são esses ambientes que a gente tem à disposição do produtor. Muito interessante, Maria Ângela, e tem uma história de que quando a produção está dando errado, o produtor não fala, mas quando está dando certo, ele compartilha com todo mundo. É isso mesmo?
Até recentemente a gente estava conversando com um produtor, né, que está com a gente aí no Plantup já há 3 safras, e ele falou justamente isso. Ele falou: olha, o grande ganho que eu tive no Plantup foi a isenção da informação. Então, acho que é algo inerente ao ser humano, né, é inato de não expor muito os seus defeitos, né, ou algo que fez errado. A gente vê muito isso aí nas redes sociais. Mas no Plantup não é assim, porque eu não ganho nada em não colocar, né, em fazendo números fake, né, inventando uma realidade, porque eu vou falsear a minha própria análise. Se eu coloco os meus resultados de safra justamente para ter um controle, para armazenar esse histórico, então com a soma de toda a informação eu vejo uma realidade nua e crua realmente da região. E é justamente isso. Então a gente vê que ali na roda de chimarrão, ou no dia de campo, ou com os consultores, vendedores, né, que eu digo, apresentando cultivares para esse agricultor, as pessoas só falam o lado bom, onde aquela cultivar performou bem, o que aconteceu. E no Plantup, a gente vê a realidade realmente, o que aconteceu naquela safra, naquela região, como é que o clima impactou, enfim, a gente consegue ver o que aconteceu realmente, né? E a gente vê os produtores já identificando isso. E acho que é um grande ganho, assim, de ter o Grupo Ato por trás. A gente vê que é um grupo, a gente já tem esse reconhecimento de ser um grupo muito tradicional no agronegócio, um grupo que tudo que lança, em toda iniciativa que a gente está inserido, a gente tem o objetivo do sucesso do agricultor. Então, é tudo muito levado a sério, Raíssa, é tudo feito de uma maneira muito criteriosa, muito cuidadosa, tem muita auditoria por trás, validação. Os dados do agricultor são anônimos, né? Ele não tem nenhum risco de ser exposto individualmente. O dado da região ele é visto em conjunto. Então, tudo isso vai dando cada vez mais confiança para o agricultor fazer um bom uso dessa informação. Essa era até a minha próxima pergunta: como manter a segurança das informações e também a credibilidade desses dados? A gente tem um processo bastante rígido, a começar por algoritmos, né? Então, não dá para inserir dados fantasiosos, né? Não dá, a gente já tem algoritmos de entrada bastante estudados e testados, e a gente tem toda a segurança que é necessária, criptografia, nuvem, enfim, todo tipo de segurança que é necessária. E para que o dado seja correto, a gente também tem um processo bastante rigoroso de validação e auditoria. E isso a gente vem fazendo, né, ao longo do tempo, e o dado é muito confiável, né? O produtor sabe, e é por isso também que a gente gosta de dizer que tem o Grupo Ato por trás, né? Que é um grupo de verdade focado no sucesso do agricultor e da agricultura, né? Então a gente faz levando muito a sério para que essa informação realmente seja muito relevante para o agricultor. E você falou aí a questão das cultivares com resistência a pragas e doenças, né? Queria saber um pouco mais desse catálogo de vocês, né? De quantas cultivares vocês têm registradas nesse sentido. A gente acabou de atualizar esse catálogo, então a cada lançamento, a cada safra, a gente faz esse trabalho de cadastramento dessas cultivares com todas as suas características. Então a gente já entregou, está disponível, né, no Plantup, o catálogo de soja, né? Ainda não fizemos, né, o lançamento de catálogo de milho, né, de semente de algodão, e já são 772 cultivares de soja cadastradas. Então, o produtor entra, ou o seu consultor entra, e ele pode fazer um filtro. Olha, eu tenho a ocorrência de determinado tipo de nematóide ou determinada doença, ou de determinado nematóide de raça 1 ou 2 ou 3, enfim, ele pode filtrar nesse nível de detalhe. E aí ele tem as respostas, são as cultivares que atendem, né, a essa necessidade específica que ele tem. Então, é um grande banco de dados, como eu disse ali atrás, que não existe em um outro lugar, né, esse dado organizado. Cada genética tem o seu, e aqui tem todas as genéticas disponíveis no mercado. Então, um consultor ou o próprio produtor, ele pode, então, fazer esse filtro para se aprofundar na sua realidade, na sua necessidade específica, né, de determinada cultivar.
aprofundando aí nas resistências, né? Quanto mais filtros, mais dá para personalizar essa experiência, e é interessante ele registrar esses dados, porque só assim ele vai saber se algo deu certo ou não, né? A gente vê muito o produtor que não tem o hábito de já anotar, ele não sabe onde ele está gastando, ele não sabe nem se ele teve prejuízo ou lucro, né? Então, é outra importância desses registros, e qualquer um pode acessar o site, qualquer produtor, independente do tamanho dele. Como funciona? Independente, Raíssa. Então, assim, para qualquer tamanho, né, de propriedade. E a gente diz assim, acho que até quanto menor, maior o ganho, né? Porque imagina você tendo à sua disposição, mesmo que sua propriedade seja pequena, você tem uma grande realidade, né, para você observar, né, para você tomar a decisão. E quanto menor você é, menos você pode errar, vamos dizer assim, certo? Então, você capitaliza muito utilizando o Plantup. E como eu disse, o primeiro grande ganho, e amarrando aí na sua primeira observação, é justamente a organização dos resultados de safra. A gente fez uma pesquisa recente que falou que apenas 25% dos produtores têm um RP agrícola, e o restante ou armazena a informação em Excel, e ainda tem uma grande parte que analisa, que é registrando num caderno, e tem uma parte ainda que guarda na memória. A gente vê, Raíssa, e justamente por aquele ponto que você coloca lá no início, né, com esse aumento nos custos, né, dos insumos, é muito perigoso você ir nessa vertente, né, de não registrar, de não acompanhar, porque o lucro, ele está no detalhe. Você concorda? Então, à medida que eu registro aquilo que eu faço, analiso o meu resultado, e até eu tenho comparação com outras coisas, eu tenho a chance, eu tenho a oportunidade de ser cada vez mais assertivo. E é isso que o Plantup entrega. Então, a otimização do recurso do produtor. Se eu tenho à disposição uma maneira de organizar o dado do agricultor e que ele compare ainda com outras realidades, é um ganho muito importante, né? É um ganho bastante relevante de informação. Eu entrego uma ferramenta fácil para que ele justamente tome decisões com base em informação, tanto na informação dele, no dado histórico dele, quanto no dado de região. É interessante porque o produtor já não tem nem desculpa mais de que não pode investir, né, em uma plataforma de gestão, tá aí gratuito. E muito importante também ter uma interface bem prática, né, bem intuitiva. Isso, bem intuitiva. E o que a gente tomou cuidado de fazer? A gente tem um aplicativo, o aplicativo ajuda muito no input de dados. Você está lá no campo, você já registra o talhão e tudo mais, às vezes isso facilita a vida de outras pessoas. A gente tem até uma planilha também que ele pode baixar e depois ele pode subir esse dado. Então, estou mais acostumado com o Excel, ok. Você pode baixar essa planilha e depois tem um jeito de você subir o dado dessa planilha, já facilita também o registro. E, enfim, até o produtor pode pedir ajuda também, se ele não tiver tanta familiaridade com tecnologia, né? Tem ali um filho, tem um funcionário, alguém que está, né, acostumado, mas é um ambiente muito tranquilo, né? E, além disso, a gente tem a nossa equipe, que pode dar todo o apoio e suporte para ele. Né? Temos a equipe interna nossa e temos uma equipe de campo bastante grande que pode dar esse suporte para o agricultor, tanto na organização, input de dados dele, quanto na análise. A gente entrega algumas telas prontas, que são essas telas que você está mostrando aí, mas a gente tem um ambiente de análise que chama Analytics, tanto na minha região quanto nos meus resultados, porque ele pode fazer cruzamentos, ele pode aprofundar a análise dele, e aí se ele tiver qualquer tipo de dificuldade ou, né, de não está entendendo ou quer ajudar, quer uma ajuda profissional para ter uma leitura mais sofisticada daquela informação, ele pode contar com a nossa equipe. Esse dado aí, esse painel, eu esqueci de falar, se você mostrou ele anteriormente, é o painel de destaques, ele é a tela de abertura. Depois que o dado dele foi validado, existe esse processo, tá? Ele imputa o dado ele imputa os seus dados de resultado de safra, a gente valida esse dado, tá ok? Aí que ele vai subir para a região. Então, o primeiro dado que ele tem acesso é esse painel de destaques, que é um resumão de toda a informação que a gente acha mais importante. E depois ele vai navegando, tem muitas telas, ele pode se aprofundar nessas análises.
Ângela, e para o futuro vocês pensam em ampliar esses serviços, abrir para outras culturas? Qual é a programação de vocês? A gente pensa muitas coisas, né? O que a gente está caminhando agora em trabalhar para uma entrega com uma inteligência artificial, né? Para a gente facilitar ainda mais, a gente está trabalhando nessa entrega, que é uma entrega, vamos dizer, mais sofisticada, mas existem muitas pessoas que falam com a gente, puxa, eu queria para a cultura de trigo, para o arroz, né? Temos outras culturas muito importantes no país e que já vem, né, a necessidade de um tipo de plataforma como essa, né? Porque é uma decisão muito difícil, Raíssa. Só para você entender, como eu disse lá atrás, são 530 cultivares de soja. Só falando de soja, imagina você chegar no supermercado e na prateleira tem 530 produtos daquele que você foi comprar. Qual você vai escolher? E além disso, sem contar os inúmeros lançamentos que tem a cada ano. Só registrados no Ministério são 150 cultivares de soja por ano. Claro que vão para o mercado um número um pouco menor, mas mesmo assim é muita cultivar. Isso torna a decisão muito complexa. Então a gente vê que ainda tem muita oportunidade nas culturas onde estamos inseridos, mas tem, esse conhecimento depois dá para a gente crescer para outras culturas também. Informação é tudo e com tantas opções, né, os filtros são bem necessários. Colocou um filtro ali, já elimina parte dessas alternativas. Maria Ângela, olha, muito obrigada pelas suas informações. Nosso tempo está acabando, mas antes eu vou deixar você se despedir do nosso telespectador e também passar o contato para quem quer saber mais. Tá bem, gente. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre bacana trazer esse tipo de informação, porque nós que somos aqui, que estamos no dia a dia, no time de desenvolvimento, a gente fica muito até orgulhoso de levar um tipo de plataforma como essa, porque ela pode sim fazer a diferença e aumentar a produtividade sem custo, né? Isso é um ganho enorme e que bacana. Obrigada pela oportunidade de disseminar uma plataforma gratuita. E para o produtor é só entrar www.meuplantap.com e fazer o seu cadastro gratuitamente, tá? Então, e tem o aplicativo também disponível nas lojas de iOS e Android que podem ser baixados. Ele não é tão bom para análise, mas ele é muito bom para o input de dados. E tem nas nossas plataformas tem os nossos contatos aí para todo tipo de suporte. Tá certo, recado dado. E quando ampliarem esse portfólio, volta aqui para contar pra gente, tá bom? Maria Ângela, muito obrigada e até a próxima. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Até amanhã. Tchau.